Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? As crianças vão para a programação delas, para a linguagem delas, comemorando, com muita alegria. Quero saudar a todos vocês que nos visitam, em nome de Jesus. Estou vendo alguns queridos que estavam doentes e estão aqui nessa noite. Sejam bem-vindos novamente. Nós estamos falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, o livro que conta a história da formação da igreja, para a gente entender um pouco do significado dessa nossa jornada de fé, para responder ou para a gente se lembrar do que a gente faz e por que a gente faz. Depois que Jesus ressuscita, ele ascende aos céus e deixa o seu Espírito, e então, como um pai, uma mãe que deixa a liberdade para o seu filho crescer e amadurecer. Engraçado, né? Uma vez eu estava olhando um ninho que fizeram lá em casa, um passarinho, e ele ficava ali com os filhotes todos os dias. De tempo em tempo, ele começava a pegar comida fora e trazer, mas ficava ali no ninho. Mas depois de um tempo, conforme os filhotinhos foram crescendo, os passarinhos, essa mãe pássaro ficava só observando de longe, até que eles pudessem sair do ninho e voar e continuar a história por si mesmo, né? Logicamente que Jesus faz isso, ascende aos céus, mas sopra o seu Espírito, essa terceira manifestação de Deus, além de Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então abra o seu coração, a sua mente, porque nós vamos refletir sobre isso. Para quem nos visita e não sabe, essa hora é a hora da reflexão da palavra. Todo culto protestante, ele tem como centro a reflexão da palavra, que nesse momento ela é ouvida, a gente reflete junto sobre ela, mas durante a semana ela é vista em atos e gestos de amor. Nós vamos ler não só o livro de Atos no capítulo 2, mas também o livro do profeta Joel no capítulo 2. Então, eu convido vocês a abrirem ou acessarem a Bíblia de vocês no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 28 e depois o livro de Atos a partir do verso 1. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, e depois a partir o livro de Atos no Novo Testamento a partir do verso 1, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, profeta Joel 2:28, e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os escravizados e escravizadas derramarei o meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia temível. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Atos 2, Novo Testamento, capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes dava a anunciar. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar
em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse momento de espiritualidade, de adoração ao seu nome, de agradecimento, onde nós podemos não somente manifestar a gratidão do nosso coração, mas também podemos refletir sobre o sentido da nossa caminhada através da sua palavra. E nós te pedimos que essa reflexão seja orientada por ti, pelo seu Espírito, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é também chamado de Evangelho do Espírito Santo, por alguns teólogos, porque é um livro que conta justamente como após o evento de Pentecostes, que significa 50º, o dia de número 50, o Espírito guiou a igreja de Jesus e a sua formação. Nós estamos aprendendo aqui, publicidade para o cursinho de quarta, que a igreja não nasceu assim, né? Os discípulos e discípulas de Jesus tiveram um longo caminho diante do contexto plural, multicultural, para então poder falar e se levantar falando da sua fé. Mas por que eu li o livro do profeta Joel se nós estamos no livro de Atos? Porque o livro do profeta Joel faz uma profecia desse evento que nós lemos aqui em Atos 2 e nós chamamos de Pentecostes. Em Atos 2 se cumpriu aquilo que o profeta Joel disse séculos antes. E é isso que o apóstolo Pedro, inclusive, vai dizer no seu discurso, seguindo esse texto que nós lemos, aqueles judeus que estavam pensando que esses discípulos que estavam recebendo o Espírito Santo estavam bêbados. E ele diz, não, ainda são 9 horas da manhã, a gente ainda não bebeu. O Pedro disse, ainda são 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo, dos versos 16 ao 21, no capítulo 2 de Atos, você pode conferir, é o que o profeta Joel disse, o Pedro diz. Então, dos versos 16 ao 21, o apóstolo Pedro, ele cita novamente esse texto de Joel, que nós lemos aqui, e cita justamente dizendo que o dia do Senhor gracioso havia chegado. Então, em Atos 2, só para a gente entender, os discípulos, eles estão reunidos em uma casa, mais ou menos 120 pessoas, diz o capítulo 1, entre homens e mulheres, sob a ordem de Jesus, que dizem, não saiam, ele disse, não saiam, até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, e todos eles ali, que estão dentro, ouviram um som de um vento impetuoso, que encheu aquela casa com o Espírito Santo de Deus, que foi derramado, então, sobre toda aquela gente. Quando eles saíram para fora, todos estavam vendo esse derramamento do Espírito. E aí, existem algumas linguagens simbólicas aqui que a gente precisa entender. O culto começou assim, com um monte de figuras simbólicas, o salmo, alguns hinetos, com um monte de palavras que significam, ou que trazem significados para além daquilo que a figura representa. Por exemplo, o texto diz que línguas de fogo se separaram e desceram sobre a cabeça desses discípulos. A gente precisa entender então que, primeiro, Pentecostes, antes de ser um feriado cristão, um dia cristão, ele era um feriado judaico. E ele era justamente a festa que começa como uma festa agrícola e depois é ressignificada como uma festa do dia em que Moisés recebe a palavra de Deus, a Torá, os 10 mandamentos, as 10 palavras. Por quê? Porque a Páscoa judaica, que era justamente Deus. Imagina, Moisés estava no deserto, vê Deus como um fogo que não se consome e é chamado para livrar o povo de Israel que está cativo no Egito.
E Deus então opera uma libertação desse povo, que é conduzida por Moisés, certo? Moisés vai até Faraó e, com a intervenção de Deus de diversas formas, liberta o povo do Egito. Deus passa ali é a Páscoa judaica, passando da casa da escravidão para a liberdade. E desse evento em que o povo é liberto do Egito, o povo de Israel, até o evento de Deus entregar para Moisés a Torá, os 10 mandamentos, no mesmo monte Horebe ou Sinai, o mesmo monte em que Moisés tinha visto a sarça ardente, a própria manifestação de Deus, é onde Moisés sobe de novo, agora com o povo liberto no deserto, para pegar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Nesse mesmo monte, quando Moisés sobe, é o 50º dia, é o dia de número 50. E esse dia é o dia de Pentecostes, que em hebraico é Shavuot, que significa semanas. São 7 semanas, que dá 49, e na 50ª Moisés sobe. Então, os judeus comemoravam essa data. Mas, aqui em Atos 2, nós temos algo que está sendo ressignificado, porque o texto diz que judeus de toda a parte do mundo, ou daquilo que eles conheciam como mundo, estavam ali para comemorar essa festa de 50 dias, no 50º dia, inclusive. E é engraçado, porque Jesus ressuscitou na Páscoa cristã, morte e ressurreição, que a gente comemorou há mais ou menos um mês, e no 50º dia depois da ressurreição, o Espírito se manifesta. Há uma correlação, inclusive porque em Deuteronômio capítulo 4, Moisés provavelmente que escreveu, diz que quando Deus entrega as tábuas da lei, Ele entrega no meio do fogo. O que são, então, essas línguas de fogo que pousam sobre a cabeça desses discípulos? Senão o próprio Espírito de Deus, como um vento impetuoso se manifestando e entregando aos discípulos a sua palavra. Não mais a uma pessoa, não mais em tábuas da lei, mas a palavra de Deus descendo sobre a cabeça desses discípulos. Eles não estavam mais, vejam, recebendo a lei de Moisés, eles estavam recebendo ali, nessas línguas simbolizadas como de fogo, a própria palavra de Deus neles. Então, todas as palavras que eles ouviram de Jesus, todos os seus ensinamentos, todos os seus milagres, se tornaram nesse momento não somente um fato histórico, mas algo vivo dentro deles, pela presença do Espírito de Deus que se manifestou ali. E esse é então o dia que nós comemoramos simbolicamente o nascimento da igreja, quando discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras de Jesus, são inundados pela presença do próprio Espírito de Deus, que não precisam mais de tábuas da lei, nem de um intermediador, mas agora carregam a própria palavra de Deus dentro de si. As metáforas do fogo e do vento, elas são encontradas também nos evangelhos. O João Batista tinha anunciado em Mateus capítulo 3, em Lucas capítulo 3, que Jesus seria aquele que viria batizar com espírito e fogo, com vento e fogo. E ele ainda diz que aquele que recebeu o Espírito, porque quando Jesus é batizado nas águas, a simbologia do Espírito em uma pomba desce sobre o seu ombro, é aquele quem batiza com o Espírito. Então o texto nos diz que esses sob os quais desceram a língua de fogo, ou línguas de fogo, ou seja, esses que receberam a palavra de Deus, falaram em línguas. E disse que aqueles estrangeiros que ali estavam reunidos para o dia de Pentecostes, ouviram na sua própria língua, inclusive como em sua língua materna.
Então há muita coisa acontecendo aqui. Além de tudo, de toda essa simbologia, acontece uma manifestação, um sinal miraculoso. Porque os discípulos falam em outras línguas, e aqueles que escutam os discípulos falarem na língua materna. E eu já disse aqui que para mim o maior dos milagres não é justamente essa revelação, essa manifestação do Espírito, mas é essa fala dessas pessoas que escutaram esses discípulos falando em sua língua materna. Todos ouviram uma palavra que lhes foi dirigida no íntimo, pessoalmente. Então, o verdadeiro milagre de Pentecostes, ou desse evento que está acontecendo, inaugura a fundação da igreja, na verdade, não foi o falar em línguas, embora, ou o ouvir, ou o dom de escuta na sua língua materna, porque tudo isso parece que o texto diz ter acontecido, mas foram mais de 3.000 pessoas sendo tocadas por essa manifestação do Espírito, porque sentiram Deus falando com eles no mais íntimo do seu ser, como a língua da mãe que fala com um bebê, e um bebê que nem sabe se pronunciar, reconhece esse bebê. Entende? Para a gente entender o que está acontecendo, eu não sei se você já ouviu a história de estudantes que foram ouvir seu mestre, e de repente o mestre se pronunciou, fez uma ótima palestra, e aí um deles eles saem de lá e um deles fala: desculpa, eu sei que talvez a palestra não tenha sido boa para você, mas ela foi para mim. Ela foi para mim. E aí os outros falam: não, você está errado, a palestra foi para mim. E outro fala: não, você está errado, a palestra foi para mim. Então, a Pentecostes, sempre que a palavra de Deus, pelo Espírito Santo derramado, se torna uma palavra pessoal para mim e para você. Quando ela aborda a nossa história, quando ela toca a nossa intimidade, a nossa interioridade. Então o profeta Joel profetiza esse dia, que é o dia que se concretiza em Atos 2. E é isso que eu digo e entendo por batismo no Espírito Santo. Você pode até estranhar um batista falar em batismo no Espírito Santo, mas eu acredito nisso. E eu acredito muito, não é pouco. Eu acredito nessa experiência de um derramamento do Espírito de Deus sobre a nossa vida, numa medida que talvez a gente não tinha ou não tivesse vivido antes. E para ser bem batistão, para não te assustar, para não te constranger, ou não te escandalizar, eu tenho 2 leituras a esse respeito. Primeiramente, eu acho que quando a gente se converte, Deus derrama da sua graça sobre nós, no nosso coração, nos dá um novo coração, segundo a nossa linguagem, e a gente recebe essa presença do Espírito Santo na medida em que a gente tem que receber. Você se converteu, meu irmão, minha irmã, não se preocupe, o Espírito de Deus já mora em você. Você nasceu de novo. Essa presença divina não é uma presença que você precisa encontrar, é uma presença da qual você precisa ou deveria desfrutar, porque ela já está em você. Então, se você nasceu do alto, como diz Jesus, se você nasceu do Espírito, já talvez, sem que você saiba, sem que você tenha consciência, porque talvez você esteja ainda engatinhando na fé, essa presença gloriosa do Criador dentro de você, perfeita, plena, na medida exata. Não obstante, todavia, porém, eu acredito muito que essa presença que está aí posta no seu coração, convertido, talvez, e no meu também, vez ou outra, num gesto de generosidade de Deus, num amor gracioso que a gente vê e recebe somente dos céus, e somente desses céus nós podemos experimentar, resolve nos trazer a lembrança de que essa presença que nos habita é muito mais especial e maravilhosa do que aquilo que a nossa mente pode compreender. E ela vem então, em alguns momentos da nossa jornada de fé, nos revisitar.
É no mínimo intrigante o que está acontecendo aqui em Atos 2. Por quê? Porque os discípulos estão ali, numa casa, como eu disse, esperando o Espírito de Deus ser derramado. Mas quando Jesus, ressurreto, já ressuscitado, encontra esses mesmos discípulos, em João 20, verso 22, ele já soprou o Espírito neles. Quer dizer, eles já tinham o Espírito Santo de Deus. Jesus diz, recebam o Espírito Santo e sopra sobre eles. Mas, nesse momento de Pentecostes, eles são lembrados, revitalizados por essa presença de um Espírito, ou do próprio Espírito de Deus novamente. Então é uma visitação nova desse Deus que já está aqui. Entende? Isso, para mim, é batismo do Espírito Santo. Um renovo dessa graça e desse amor. Uma experiência, sabe, de expansão de vida, da nossa consciência, dessa presença dentro da gente. Isso é batismo do Espírito Santo. É você se perceber revestido novamente daquilo que já te enchia, mas numa medida e de uma forma diferente, que você nunca havia experimentado, ou de repente diante de um momento de frieza, de dureza do seu coração. Como aconteceu com Jacó, que estava sonhando e de repente acorda e falou, Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não tinha percebido. E às vezes acontece com a gente, Deus está aqui, mas eu já tinha me esquecido que Ele está aqui. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito nessa experiência de visitação do Espírito e fazer com que a gente viva algumas coisas que inclusive a gente não viveu antes. Que ela nos renova, que ela nos salva de uma fé mecânica, de uma fé e de uma religiosidade somente de ritos. Não necessariamente essa experiência vai nos colocar diante de sinais, de milagres, de maravilhas, de línguas estranhas, de revelações, não. Mas essa experiência de revisitação do Espírito Santo certamente nos trará uma convicção de que nesse mundo, que às vezes parece assustador e que às vezes a gente se sente solitário, sozinho, existe uma companhia maravilhosa, que é a companhia divina, que resolveu se manifestar e nos abraçar e nos acolher, nos lembrando que Ele habita em nós. Então a pergunta dessa noite, que eu gostaria de fazer para todos nós, é o que essa experiência de derramamento, de batismo do Espírito Santo, profetizada pelo profeta Joel e concretizada aqui em Atos 2, o que essa experiência pode nos revelar para nós, como seguidores e seguidoras de Jesus, para nós como igreja de Jesus hoje. Primeiramente, eu vejo nesses textos que o Espírito é derramado como uma experiência, primeiramente, pessoal, única, subjetiva, minha, individual. Se no Shavuot, que é o Pentecostes judaico, se no Pentecostes judaico se comemorava a entrega da Torá, da palavra de Deus, os 10 mandamentos, que foi entregue a um mediador entre o povo e Deus, que era Moisés, que recebe as tábuas da lei das mãos de Deus e entrega para o povo. A partir de agora, no Pentecoste cristão, não há mediação, porque o próprio Espírito Santo coloca a palavra de Deus dentro da gente. A partir de agora, cada um é como se fosse um Moisés recebendo esse fogo do Espírito, essa palavra viva que ilumina o nosso caminho, para que nós possamos viver o nosso relacionamento com Deus e cumprir a nossa missão. Todos podem ouvir e acolher a palavra no Espírito que se derrama individualmente sobre cada pessoa.
E tem momentos na vida que eu gosto de pensar nisso, desculpa o egoísmo. Eu vou querer explicar isso assim, porque eu acho que é muito importante a gente se perceber como parte de um corpo, como diz o apóstolo Paulo. Não é verdade? A gente se perceber comunidade. É importante a gente exercitar a fé desse jeito, como a gente faz toda semana. Eu estou vendo inclusive a família do Eduardo e da Camila ali, né, que estiveram ausentes algumas semanas por conta de uma doença, de uma gripe, né? E é tão bom vê-los aqui novamente conosco, como tantos outros também que estavam, às vezes, afastados por conta de doença. Isso é uma maravilha. A gente celebrar a nossa fé nesse exercício comunitário é poderoso. O Bira falou disso na semana passada. Pastor Bira falou disso, porque a gente é um corpo, e o apóstolo Paulo nos lembra que nós somos corpo como templo também do Espírito. Então o Espírito habita aqui em nós. Agora existem outros momentos que parecem que por conta das nossas necessidades, e vê se não é assim com você também, para eu não me sentir mal, né? Existem momentos na nossa vida que a gente quer, e me perdoe o egoísmo, é ter a sensação assim que é só a gente e Deus ali. Só eu e Deus. Não é? E a gente pode sentir isso, porque não é que está só Deus e a gente ali. Ele continua dando conta de todo o resto do mundo. Mas assim, no nosso coração, nessa visitação, é como se Ele tivesse dedicado todo o afeto para abraçar a mim naquele momento. E às vezes a gente precisa se sentir assim por Deus. Às vezes a gente precisa desse abraço de Deus, que não tem a ver com o que eu sinto quando eu percebo Deus atuando na vida do meu irmão e da minha irmã, mas tem a ver com o que eu sinto quando eu sei que ainda que Ele esteja cuidando de todo o resto do mundo, naquele exato momento, naquele instante, Ele está me dando a sensação de que sou só eu e Ele ali. Sabe? E a gente precisa disso, a gente precisa dessa experiência. Essas horas são as horas que para mim eu tenho a sensação de fato de que Deus está me batizando de novo com seu Espírito, derramando sobre mim uma porção da sua graça nova, dizendo: meu filho, eu sei que você sabe que eu continuo cuidando do resto do mundo e de todas as pessoas, mas eu quero que você entenda e tenha essa experiência de que agora, nesse instante, sou só você e eu. Sou só você e eu. Porque de fato agora aqui, sou só você e eu. E é Deus derramando o seu Espírito sobre a nossa carne. É isso que Deus faz. Essa experiência. Deus batiza a gente, renova a nossa consciência dessa percepção de que Ele não está lá distante, não. Às vezes a gente canta poeticamente, não é um erro teológico, é poesia, que Deus está no seu trono, mas não, Ele está aqui muito perto, dentro do nosso coração, tão perto, mas que às vezes o coração está tão duro, que não consegue perceber. E aí Ele acha talvez às vezes uma frestinha, sabe? Para entrar e nos visitar nessa experiência pessoal, individual. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o Espírito é derramado sobre todo o mundo. Se Ele é derramado de maneira individual, Ele também é derramado sobre todas as pessoas. Não importa quem. É isso que diz o profeta Joel. O Joel diz que vai acontecer aquilo que nós lemos que aconteceu em Atos. Que num dia eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. O profeta Joel diz, sobre todos os povos. E isso é muito escandaloso para alguns. Isso é muito escandaloso, sobretudo para quem insiste em controlar ou tentar controlar sobre qual carne Deus vai derramar seu Espírito. Inclusive o profeta diz sobre os escravizados e escravizadas também, que não são considerados na periferia.
É engraçado que os religiosos judeus, temente a Deus, diz o texto no Atos, que ele diz assim: e aí, não são os galileus que estão falando? É engraçado porque os galileus, eles eram mal vistos pelos religiosos ortodoxos da sua própria religião, porque eles eram considerados homens do norte, considerados maus crentes, porque vinham de um lugar em que as populações já eram mistas, e onde era preciso fazer concessão a uma ou a outra regra da Torá. E é de fora dos quadros religiosos perfeitos, habituais, que esse sopro vem como novidade e desce como língua de fogo. Porque ele vem para todo mundo, mas ele vem inclusive para esses religiosos que estão julgando, porque o Espírito está derramando e ventando, e está todo mundo ali tentando saber o que está acontecendo. Ele está sendo derramado sobre todo mundo. Porque Deus é livre, meus irmãos e irmãs. Ele não pertence à nossa religião. Deus é livre. E o seu Espírito, o próprio Cristo diz, é como vento que não pode ser controlado. E se você acha que Deus, então, é propriedade do nosso clube cristão, você está muito enganado. Você está muito enganada, porque o que o profeta lá atrás diz, há séculos, é que num tempo que vai chegar, e de fato já chegou, eu vou soprar o meu Espírito sobre todo mundo. E eu quero que todo mundo nessa vida tenha essa percepção maravilhosa de que meu Espírito está derramado no mundo. Deus quer que todo mundo experimente isso. O seu Espírito foi prometido para todo mundo, não para uma carne, não para alguma carne, não para um tipo de carne, de corpo. O seu Espírito foi prometido para toda carne. E às vezes eu encontro gente falando assim, e sei que essa também foi minha questão: pastor, eu queria tanto receber o Espírito Santo de Deus, eu queria tanto, mas eu não consigo, eu não sei o que fazer. E eu sei de onde vem essa fala. Eu sei de onde vem essa fala, porque talvez essa pessoa esteja associando a presença do Espírito que ela carrega nela a um dom específico do Espírito Santo de Deus. Qualquer que seja. Eu trato isso com muito respeito, porque eu sei que há tradições evangélicas que leem nesses termos, mas eu preciso ser honesto e falar do jeito que eu leio isso. A presença do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, da maneira como eu leio, pelo menos, não é atrelada a um dom específico. Os dons, o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, conforme ele quer, conforme ele deseja. Há dons que são para você, há dons que são para mim, há dons que não são para você, inclusive. Não é um dom que vai dizer se você tem ou não a plenitude do Espírito. Não é isso. Inclusive, Paulo, quando escreve para os Coríntios e dá uma chamada neles, porque eles estão vendo quem é mais espiritual por conta dos dons que ele tem, ele fala: calma aí, essa competição ela é furada. O maior dom é o amor. Vocês podiam ter todos os dons, mas se não conseguissem amar, esse é um sinal de que o Espírito talvez não esteja atuante em vocês. Então, o maior jeito da gente perceber essa presença é justamente quando a gente percebe o nosso coração como casa de Deus. É essa vida que vai sendo moldada e remoldada à semelhança de Jesus. Esse é o testemunho da presença do Espírito sobre a nossa vida, que coloca a própria presença de Jesus, a palavra de Deus, que desce como línguas de fogo dentro da gente. Então está aí disponível para mim e para você. Quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite, quer você ache que não tem porque não tem determinado dom, quer você tenha o dom e acha que não tem. Quer dizer, o Espírito Santo está aí. Ele foi derramado.
Esse dia que o profeta Joel profetizou já chegou nas palavras de Pedro. O Espírito Santo não é privilégio de poucos. O Espírito Santo é promessa para todos e todas. Eu acho interessante o texto de Atos que diz que além dos judeus convertidos que estavam ali, o texto fala também que haviam judeus sem serem convertidos, falam que haviam cretenses, quer dizer, gregos, árabes, e o Espírito foi derramado em todo mundo, soprou sobre todo mundo, e no mundo que tinha sido amaldiçoado pela Torre de Babel, vocês lembram dessa história? Lembram? Onde todos falavam uma mesma língua, mas um projeto de vaidade, querendo ser como Deus. Deus dispersa a humanidade, distribuindo línguas entre povos, e eles não se entendem mais. No Pentecostes, essa maldição foi desfeita. Essa maldição foi desfeita, porque agora, por mais que cada um ali estivesse falando o seu idioma, estivesse com a sua singularidade, e tinha mais de 13 línguas ali sendo faladas, pelo menos no relato do texto, por causa da presença do Espírito Santo de Deus sobre aquela gente, todo mundo se entendia, mesmo falando língua diferente, mesmo sendo diferente. E esse é o grande milagre também de Pentecostes. A gente fala línguas muito diferentes uns dos outros, mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus sobre a gente consegue se entender. A gente consegue se entender. Eu acho que esse é o grande milagre de Deus na nossa vida, derramar o Espírito dele numa tal medida sobre os nossos corações, que mesmo que cada um fale a sua língua, que mesmo que cada um enxergue o mundo à sua própria maneira, e mesmo que cada um tenha uma percepção da história diferente daquele que está perto, daquele que está longe, por causa do Espírito de Deus que mora na gente, a gente pode se entender. Na nossa intimidade, inclusive. Vejam, isso é um negócio tão maravilhoso, que eu não sei se vocês perceberam no texto, mas o profeta Joel diz que o Espírito Santo, quando ele é derramado sobre um povo, ele bagunça, de maneira santa, a lógica da realidade. Ele bagunça essa lógica. E esse é o terceiro e último ponto que eu queria compartilhar com vocês. O Espírito Santo inverte a lógica do mundo. Eu não sei se você reparou, mas o texto do profeta Joel diz assim: eu vou derramar o meu Espírito sobre todos os povos, e aí o que vai acontecer é o seguinte: os filhos e as filhas de vocês vão profetizar. O que é estranho, porque no geral eram os pais que profetizavam, que proclamavam, que anunciavam. E aí ele diz assim e avança: os velhos terão sonhos e os jovens visões. O que na verdade é o inverso da lógica da vida aqui. Não sei se você está compreendendo o que ele está dizendo, mas o que ele está querendo dizer é: chega um momento na vida em que a gente para de sonhar. Chega um momento que a gente acha que já viveu demais e para de sonhar. E no início da nossa jornada, a gente sonha muito, mas vê muito pouco. No final a gente vê porque viveu bastante, mas sonha nada. E no começo a gente sonha muito, mas não vê nada, está afobado. E o que a profecia está dizendo é que o Espírito Santo de Deus inverte a lógica desse mundo e faz com que quem já viveu, aquele que viveu mais, continue sonhando. E quem viveu pouco tem a possibilidade de ter visão, de ver, de enxergar a realidade. Porque não tem a ver com a quilometragem de vida que eu tenho, com o quanto a gente já caminhou, tem a ver com o que a presença dele é capaz de fazer no nosso coração. Quantas vezes eu tive conversas com jovens de pouquíssima idade, mas com uma capacidade de verem, interpretarem a realidade, que era de um ancião. E quantas vezes eu vi pessoas mais velhas, porque eu fui pastor de uma igreja em que a maioria era ancião,
eram mais velhos. Não todos, mas alguns, que pela lógica da vida já deveriam ter abandonado seus sonhos, que pela lógica da vida estariam agora somente contando o tempo que resta, mas que diziam para mim assim: pastor, eu estou planejando, pastor, a viagem, a casa, o sonho, a igreja, uma igreja que eu ajudava em Lunel, já disse isso aqui, que foi feita de velhinhos. O mais novo tinha 75 anos. Eles fizeram uma igreja e acreditavam que essa igreja ia perdurar para depois eles estavam sonhando. Isso é poderoso, isso é potente. São coisas que só o Espírito de Deus pode fazer no nosso coração. São coisas que só Ele pode fazer. Olhar para um jovem e dizer: eu vou te empoderar para que você veja. E olhar para um velho que perdeu a esperança de vida e dizer: eu quero que você volte a sonhar. Por quê? Porque a presença do Espírito, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa vida muda a ordem natural das coisas. Além da história, além da profecia, a história de Pentecostes nos lembra, inclusive, que o Espírito às vezes inverte a nossa lógica, da nossa posição, da nossa ideologia, porque nós somos resgatados por uma presença fundadora que mostra quem nós somos. Assim nós podemos nos recusar a nos limitarmos a um tipo de ideologia política, a um tipo de enquadramento social, a um tipo de estereótipo que colocaram sobre nós. Inclusive, nós somos confrontados a julgar incertezas nos nossos posicionamentos. E essa visitação do Espírito que inverte as lógicas, cada vez que nós defendemos uma ideia, nos pergunta, talvez, o que poderia ser belo na posição oposta que eu não defendo. Será que eu posso ver para além daquilo que eu defendo? É o Espírito Santo. O texto diz isso. E não me deixa negar esse fato, que sim, Ele faz sinais, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas. E a gente talvez, como uma igreja tradicional, precisasse talvez falar um pouco mais sobre isso. Não só em conversas teológicas, demonstrando teoricamente o que isso significa, mas como uma expectativa messiânica de viver os dons do Espírito, naturais ou sobrenaturais, como Ele quiser. Não como uma coisa que eu domino, e como alguns gurus evangélicos fazem, que dizem que tem e que é deles. Não, mas como o vento quiser bater na gente, viver essa experiência, porque os dons são presentes para que a gente se edifique, os dons do Espírito Santo de Deus. Uma igreja sob a autoridade do Espírito é uma igreja de fato que vive essa manifestação, esse batismo do Espírito, busca essa experiência para que eu possa ser edificado com o seu dom e você possa ser edificado com o meu. É assim. Há coisas que a gente experimenta da parte de Deus naquilo que Ele faz na instrumentalidade na vida do meu irmão, da minha irmã. E isso é o Espírito que faz, e somente o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer isso. Não é somente sentir um arrepio, mas é entender que Ele é morador aqui do nosso interior, dessa estrutura que é o nosso corpo e que nós chamamos de casa. E para isso, para concluir, eu acho que o arrependimento é o que conta. O Pedro termina o seu discurso lá no texto que a gente não leu, dizendo, respondendo à questão daqueles religiosos, dizendo o que a gente tem que fazer. E ele diz, arrependam-se. E o profeta Joel está também pregando arrependimento para esse povo. Isso é muito interessante, por quê?
Porque no verso 13, no verso que a gente não leu, lá do capítulo 2 do profeta Joel, ele diz assim: rasguem o coração e não as vestes. Eu não sei se você sabe o que significa rasgar as vestes para um judeu na antiguidade. Era justamente um gesto de vergonha, de revolta ou de arrependimento. Mas o que o profeta Joel está dizendo, ou talvez o que ele saiba, é que no seu povo tem muita gente rasgando roupa, mas com um coração de pedra. E aí ele diz assim: rasguem as vestes de vocês. Não rasguem as vestes de vocês, quer dizer, mas rasguem o coração. Como se ele estivesse dizendo assim: viver com Deus não tem a ver, principalmente, nem essencialmente, com aquilo que a gente faz do lado de fora. Viver com Deus não tem a ver com levantar a mão aqui no louvor, embora esse seja um gesto de adoração legítimo. Viver com Deus não tem a ver com bater palma depois do louvor, embora esse possa ser um gesto de adoração legítimo. Viver a Deus não tem a ver com vir toda semana e todos os dias aqui e fazer alguma coisa por essa comunidade, embora esse seja um gesto de generosidade legítimo. Viver com Deus tem a ver com aquilo que a gente faz, primeiramente, no coração. Com o quanto a gente permite que a presença de Deus amoleça esse nosso coração, que às vezes é uma pedra. É uma pedra, sabe? E ao reconhecer a ação desse Espírito Santo, o cristianismo, a igreja nascente cristã, ela deixa de ser uma filosofia racional. Ela deixa de ser somente uma religiosidade com seus ritos, mas ela vira uma espiritualidade viva, porque ele vem para a vida. Você conhece o seu coração, eu conheço o meu, a gente sabe que ele não é fácil às vezes. O nosso coração, para endurecer, às vezes ele faz com muita facilidade. Então o profeta diz: rasguem, não as vestes, mas rasguem o coração. Não se preocupem com o lado de fora, mas nesse primeiro momento, se preocupem em abrir uma brecha, uma fresta, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar. Então, se tem uma coisa que a gente precisa fazer para ser uma igreja sob a autoridade do Espírito Santo, é abrir o nosso coração e dizer: Senhor, assim como foi profetizado há séculos pelo profeta, assim como aconteceu há 2000 anos, ali no registro do livro de Atos, nós queremos que o Senhor nos batize de novo com o seu Espírito, que o Senhor venha sobre nós e nos dê visão, que o Senhor venha sobre nós e nos faça sonhar, nos faça profetizar, nos faça testemunhar da sua palavra, que não é apenas para mim, mas é para o mundo. Esse é um derramar da graça, esse é um derramar do Espírito, esse é o batismo no Espírito Santo. E a minha oração nessa noite é para que você e eu, sobre nós, venha o batismo do Espírito Santo. Que não vai fazer com que a gente perca o controle, não tenha medo, batista. Não tenha medo, fica tranquilo. Não necessariamente vai fazer você ficar arrepiado, não necessariamente vai fazer você chorar. Lembra do Tomé? Quando Jesus já tinha soprado o Espírito pelos discípulos e o Tomé não estava, e o Tomé chega e vê Jesus e fala: agora eu creio. E Jesus pergunta: mas você crê porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque a nossa fé não se baseia nas manifestações miraculosas, embora elas possam acontecer. Uma fé que se baseia numa manifestação miraculosa é uma fé frágil, que sempre vai pedir mais milagre. A nossa fé se baseia na certeza e na experiência de sermos visitados no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Eis o batismo que Ele pode fazer todos os dias e todas as vezes que a gente dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, me dê visão, me faz sonhar. Uma fé forte, uma fé forte. Que Deus nos abençoe. Eu quero
convidar você a orar nesse momento, a rasgar o seu coração, se você quiser, abaixar sua cabeça. Enquanto a gente vai cantar uma música, eu acho que você poderia, talvez, nesse momento, pedir para ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. É verdade que às vezes em igrejas tradicionais, eu estava conversando isso com o pastor Bira rapidamente no almoço, a gente tem uma fé muito racionalista. E eu acredito na razão da fé, nessa instrumentalidade da razão na jornada de fé. A fé, para mim, ela é racional, mas ela também é supra-racional, é uma experiência que ultrapassa. E às vezes a gente precisa se abrir para viver essa experiência, para sonhar, para receber esse Espírito e dizer para esse Espírito: vem, Senhor, como em Pentecoste, enche a nossa vida novamente com esse fogo, com a sua palavra, com a presença do seu Filho Jesus. Venta sobre a nossa vida, nos faz ver, nos faz sonhar, porque eu já parei, eu não acredito mais, eu estou frio, eu estou com o coração endurecido, eu estou cumprindo rito, eu estou cumprindo agenda religiosa. Vem como o Senhor veio nesse dia sobre os seus discípulos e discípulas, com esse vento arrebatador, e me surpreenda, me espante. Ou venha de uma maneira muito tranquila, como o Senhor veio no Evangelho de João, naquele quarto fechado com seus discípulos, e sopra o seu Espírito silenciosamente sobre o coração deles. Venha do jeito que o Senhor quiser, pois o Senhor é vento e se manifesta do jeito que quer, para fazer de nós nova criatura, para fazer de nós seres humanos à imagem do nosso Mestre Senhor Jesus, para que a gente ache significado na nossa história de vida e cumpra a nossa missão, que é anunciar essa boa palavra que desceu sobre nós e pela qual nós somos sustentados todos os dias do seu amor, da sua graça. O dia aceitável do Senhor, o dia que nós não precisamos temer, porque não é apocalipse, mas é salvação, é vida, é graça na vida da minha família, na minha vida e na vida de todo mundo. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, e nós queremos, na nossa vida coletiva e na nossa vida individual, continuar sonhando e tendo visões. Não importa a nossa idade, não importa o tamanho que as pessoas nos dão, porque nós sabemos que somos acolhidos e aceitos e que seu Espírito desceu sobre nós, e por isso nós somos potencializados com esse Espírito da vida. Amém.